Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. 3 razões por que Jesus não desceu da cruz. É algo tremendo. Jesus não desceu da cruz porque Jesus ele tinha que ser crucificado. Era o cordeiro que tinha que ser crucificado. Se você olhar na luz do Antigo Testamento, os sacrifícios que existiam no templo construído por Salomão, e até mesmo antes do templo, onde havia o tabernáculo, onde se fazia sacrifícios, e até mesmo antes de existir os tabernáculos, onde se fazia o sacrifício, fazia-se sacrifício nos montes, nas colinas, e os patriarcas faziam sacrifícios, os profetas, sacerdotes, e estes sacrifícios que existiam no Antigo Testamento apontavam para Jesus. O Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Antiga Lei, os rudimentos da lei, na verdade, toda a representatividade que existia no Antigo Testamento referente às leis apontavam para Jesus. É uma expressão simbólica, tipologia de Cristo Jesus. Então a gente vê, meus irmãos, que o cordeiro tinha que ser morto, porque assim a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então tinha que se concretizar. Cristo tinha que vir e ser crucificado, como um cordeiro, e foi o que aconteceu. Então a gente vê que cordeiros, animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, tipologia de Cristo Jesus, simbologia de Cristo Jesus. Então Jesus não desceu da cruz porque ele era o cordeiro, que tinha que ser crucificado. E a importância, no que tange o cordeiro no Antigo Testamento. Quando a gente vê Deus dando uma ordem para Moisés celebrar a Páscoa no Egito, você vai ver, meus irmãos, que Moisés falou para todas as famílias do povo hebreu que tinha que sacrificar, tinha que comer a carne do cordeiro e o sangue tinha que colocar nas janelas, nas portas, tinha que existir o sangue sobre as casas dos hebreus, porque o Senhor ia passar, o juízo de Deus ia passar sobre o Egito, e as casas que tinham a marca do sangue não seriam atingidas, e foi o que aconteceu. O Senhor passou e todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, desde o primogênito dos animais até o primogênito do faraó, todos foram mortos. Mas analisando, meus irmãos, no que tange o povo hebreu, o Senhor passou, mas havia o sangue, havia a marca do sangue, e ali houve livramento, o povo hebreu, houve livramento, salvação. Então, olhando na Bíblia, irmão, a importância do cordeiro no Antigo Testamento, quando eu vejo a história de Abraão, quando Deus pede o seu filho para sacrifício, ele leva Isaac para o Monte Moriá, tinha um cutelo, tinha um fogo, tinha lenha, e quando ele coloca o menino para ser sacrificado, irmão, Deus diz a Abraão: não faça tal coisa. E Abraão ali, meus irmãos, o Senhor falou para ele: não faça tal coisa, porque eu sei que tu não negastes o teu filho, tu não me negastes o teu filho. Aí o Senhor diz: abre teus olhos, Abraão, e vê aí do teu lado. E havia um cordeiro, meus irmãos, amarrado entre os arbustos. Aquele cordeiro era o cordeiro preparado para o sacrifício, era o cordeiro destinado para o sacrifício. Da mesma forma, meus irmãos, eu vejo Jesus, ele veio a este mundo, já estava destinado. Cristo, ele veio, ele era o cordeiro que tinha que ser crucificado para trazer salvação, Então Jesus não desceu da cruz porque ele tinha que ser crucificado, era o cordeiro, tinha que se cumprir as sagradas escrituras, o plano divino de Deus.
como diz o apóstolo Pedro, meus irmãos, né, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz que não fostes mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa maneira de viver. Não foi prata, não foi ouro, mas foi mediante o sangue de Jesus, sangue como de cordeiro. Por isso que o escritor do livro de Hebreus diz que hoje temos acesso diante do Pai, mediante o sangue de Cristo Jesus. Isso é muito forte. Então, o primeiro motivo, a primeira razão por que Jesus não desceu da cruz. Segunda razão por que Jesus não desceu da cruz é porque Jesus tinha plena convicção. Jesus tinha plena convicção absoluta, né? Porque se você olhar na Bíblia, irmão, você vai ver que o diabo se levantou tremendamente, afrontando o Filho de Deus. Vê lá no deserto da tentação, quando o diabo disse para Jesus, Jesus já estava 40 dias ali, 40 noites jejuando, sentiu fome, e o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. É muita ousadia, irmão, é muito atrevimento, é muita audácia do diabo, né? E você vai ver também, né, quando ele usa a mesma expressão, se tu és o Filho de Deus. Lá em Mateus, quando ele usa, né, aqueles escribas, fariseus, sacerdotes, o povo que passava, né, ali perto da cruz e meneavam a cabeça, dizendo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e então creremos em ti. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Se tu és o Filho de Deus. Eles meneavam a cabeça dizendo assim, querendo colocar dúvidas, incerteza no coração de Cristo acerca da identidade de Cristo com o Pai. O diabo, ele é sagaz, saganismo, né? Porque se você olhar na Bíblia, meu irmão, você vai ver que quando João Batista, né, estava batizando nas águas, a palavra de Deus é bem clara em nos dizer que ali, né, João Batista chamou a atenção do povo e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos estavam vendo ali Jesus, e até mesmo os céus, né, a voz do Criador que dizia: eis aí meu Filho amado, em que minha alma tem prazer nele. E uma pomba desceu sobre o ombro de Jesus, que simboliza o Espírito Santo. O diabo estava lá e viu tudo, mas ele é sagaz, meu irmão, e usar essa expressão e dizer: se tu és o Filho de Deus, querendo colocar incerteza no coração de Cristo. É uma das piores situações que Cristo se encontrava ali na cruz, mas Jesus não desceu da cruz. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Ele não desceu da cruz porque Cristo tinha a plena convicção absoluta, irmão, da sua identidade com o Pai. Porque o que pairava ali na cruz, na mente de Cristo, irmão, é que Jesus, antes de vir a esse mundo, Jesus estava sentado no seu trono de glória. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele as coisas que existem não existiriam. E que ele é o verbo de Deus que se fez carne, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. E pairava ali na mente de Cristo os milagres que ele fazia, quando ele transformou água em vinho lá em Caná da Galileia, aquele casamento, quando ele multiplicou pães e peixes, dava vista aos cegos, os mudos falavam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam. Então pairava isso na mente de Cristo, irmão. Por isso que Cristo não desceu da cruz, porque ele tinha plena convicção absoluta. Louvado seja Deus. Por isso que eu entendo lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, passa a entender porque o apóstolo Paulo diz: irmão, estou crucificado em Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim, e o meu viver neste corpo vivo pela fé no Filho de Deus. Glória a Jesus. É tremendo, meus irmãos, porque temos também essa plena convicção, não podemos descer da cruz,
Por mais que tenha alguns que estão descendo da cruz, estão dando uma voltinha por aí, mas eu e você estamos crucificados em Cristo Jesus. Há uma plena convicção dentro dos nossos corações, meus irmãos. Por mais que a sociedade venha introduzir, colocar tantas coisas, né, nas redes sociais, querendo, senhoras e senhores, tirar essa certeza, essa convicção do nosso coração acerca do Filho de Deus, querendo, de certa forma, colocar dúvidas acerca da nossa identidade com o Pai, porque nós não somos mais criaturas, somos filhos de Deus, e como filhos de Deus somos herdeiros e co-herdeiros da promessa de Cristo. O diabo tenta de tudo, irmão, tirar essa nossa identidade de filho, né? Somos filhos de Deus, nascido da água do Espírito, né? De que forma? Usando pessoas, dizendo, não tem salvação, não existe Deus, né? Tudo é um produto da evolução materialista, Deus é um produto da imaginação da mente de pessoas fracas, que comedor de arroz e feijão não vai para o céu, tu está perdendo teu tempo, é assim que eles dizem. Mas a nossa plena convicção, irmão, é de que somos filhos de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceiro ponto, irmão, porque Jesus não desceu da cruz, é porque ali na cruz aconteceu coisas extraordinárias, coisa tremenda, né? A redenção, salvação, emana salvação lá da cruz, e nós não podemos deixar o Calvário, essa é a realidade. Coisas grandes aconteceu ali no Calvário, porque, irmão, se você olhar, você vai observar, você vai ver, porque lá no jardim do Éden, né, lá entrou a maldição, mas no Calvário veio a bênção. Lá no jardim do Éden nós não tínhamos esperança, irmão, mas no Calvário nós temos esperança, louvado seja Deus. Lá no jardim do Éden, meus irmãos, nós não tínhamos direcionamento, mas no Calvário passamos a ter direcionamento através do Espírito Santo Consolador. Lá no jardim do Éden entrou o fracasso, a derrota, mas no Calvário veio a nossa vitória, o nosso triunfo, louvado seja Deus. Então não deixe o Calvário por nada. O Calvário, meus irmãos, foi aonde Ele trouxe a salvação, Ele trouxe esperança, Ele trouxe vida. Foi no Calvário que Jesus, meus irmãos, nos trouxe vitória e triunfo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vou colocar um hino aqui, meu irmão, né? Que você possa sentir a presença de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Receba em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Não deixe o Calvário, irmão, em nome de Jesus. Na morte lembrou-se
ladrão que ao seu lado com amor e ternura falou-me no paraíso comigo estará. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.